Diga que Ele é poderoso, aleluia. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Declare, declare, declare. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Xereanda la basura e canta la baixinha. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Toma este lugar, Senhor. Toma, Senhor, esta igreja, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor, é somente para Ti. Tu és digno, Senhor. Toma este lugar. Toma este lugar, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Tu és digno, Senhor. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Aplaude aquele que é digno. Aplaude aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. E onde Ele está a cura, aonde Ele está a restauração, a libertação. Xereanda Labaxias. O Teu povo escolhido está aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, vem, vem. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo de Deus. Xereanda la basura e canta la baxias. Xereanda la basura e canta la manaias. Espírito Santo de Deus, venha com Teu fogo impetuoso. Venha, Senhor, queimar os corações. Venha, Espírito Santo de Deus, trazer cura sobre este lugar. Há homens e mulheres escolhidos aqui, Senhor, mas eles estão perdendo a direção. Traga os Teus filhos novamente para a Tua direção, Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que convence de todas as coisas. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus te peça, Espírito Santo de Deus, venha quebrantar os corações esta noite. Corações endurecidos, corações, Senhor, que não está tendo mais intimidade com o Senhor. Xereanda Labaxias. Nós estamos passando um tempo de adoração, mas nós entendemos, Senhor, que quando nós Te adoramos, o Senhor vai operando, o Senhor vai curando, vai restaurando. Então restaura agora, Senhor. Restaura os Teus filhos. E eu ordeno pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo agora, que todo espírito da incredulidade, todo espírito maligno que tem roubado a presença do Senhor, que tem roubado a unção deste lugar, eu declaro em nome do Rei Jesus Cristo, saia agora em nome do Rei Jesus. Em nome do Rei Jesus Cristo, eu declaro agora, sai deste lugar agora, solta a vida dessas pessoas agora, em nome do Rei Jesus Cristo, porque é o único que tem que ser exaltado neste lugar, é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Aplauda aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aplauda aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Pode se assentar, queridos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Que presença de Deus. Aleluia. Espírito Santo, continua neste lugar, Espírito Santo.
Eu estou aqui hoje, Senhor, para trazer uma palavra, mas eu sei, Senhor, que se o Senhor não estiver neste lugar, vão ser só palavras lançadas ao vento, só mais uma pregação ministrada e nada acontece. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, fique à vontade e venha usar a minha vida, que eu diminua essa noite e que o Senhor cresça em mim, essa palavra que eu libero em nome do Rei Jesus. Livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao 5, aleluia, glória a Deus. O tema da mensagem que eu quero tratar, irmãos, esta noite, é quando um escolhido perde a direção. Bem, todos nós somos escolhidos por Deus. Bem, há 2000 anos atrás, Cristo nos escolheu primeiro a morrer naquela cruz, depois que nós escolhemos Ele. Então, primeiramente, todos nós somos escolhidos. Eu quero trazer esta palavra, esta reflexão. Na realidade é uma reflexão para a sua vida. Deus tem falado muito comigo durante esta semana, com base nesse texto, e eu quero estar compartilhando com os irmãos esta palavra, amém? Juízes capítulo de número 13, versículo de número 1 ao 5, eu quero estar lendo a versão revista e atualizada, e o tema da mensagem é quando um escolhido perde a direção. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Juízes 13, versículo de número 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não podia ter filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: eis que és estéril e nunca tivesses filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora pois guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, e nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E você diz amém, aleluia. O livro de Juízes, irmãos, nos relata um período caótico na história de Israel. Após a morte de Josué, irmãos, não tinha uma liderança. E naquele tempo também, irmãos, do tempo dos juízes, não tinha também reis. Então, após a morte de Josué, o povo estava sem liderança, o povo não estava vivendo mais os mandamentos de Moisés. E por não ter reis naquela época, o povo estava sem um rei para reinar sobre esse povo. E como nós lemos, irmãos, no início do texto, do versículo 1, o texto diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor. O que isso significa? O povo voltou a viver literalmente no pecado. Saiu da presença de Deus, esqueceu das leis de Moisés, aquilo que Josué estava seguindo e direcionando o povo até entrar na terra prometida, e o povo literalmente começou a viver no pecado. E se você ler, irmãos, o livro de Juízes inteiro, a hora que você tiver um tempo, lê na sua casa, o livro de Juízes, ele se resume desta forma: o povo desobedece a Deus, eles começam a viver no pecado, Deus, como uma forma de punição e alertando o seu povo, solta o povo nas mãos dos filisteus, nas mãos dos opressores. O povo começa a sofrer durante um tempo, o povo se arrepende, clama ao Senhor, o Senhor levanta um juiz, e esse juiz, ele foi escolhido por Deus para libertar e arrancar o povo da opressão dos filisteus. Aí esse juiz é levantado, ele tira o povo das mãos dos filisteus, passa durante um bom tempo, depois o povo começa a pecar novamente, Deus entrega esse povo novamente nas mãos dos opressores, dizendo: ó, acorda, vocês estão vivendo em pecado. Esse povo começa a sofrer novamente, eles clamam ao Senhor, o Senhor levanta outro juiz.
E toda a história de Juízes se resume assim: houve 12 juízes ao todo na história, mas houve 6 juízes principais. E entre esses 6 juízes principais está o nosso personagem Sansão. A vida de Sansão, irmãos, ilustra que nem sempre um bom começo é a garantia de um bom fim. Sansão, irmãos, teve um começo brilhante e ele tinha tudo para dar certo na sua vida. Por quê? Vamos analisar rapidamente a biografia de Sansão. A Bíblia diz que antes dele mesmo nascer, um anjo da parte de Deus revelou aos seus pais que ele seria libertador do seu povo. O que isso significa? Que Sansão cresceu sabendo qual era o seu chamado aqui na terra. Sansão, irmãos, foi resultado de um milagre, porque a mãe de Sansão era estéril, e a Bíblia diz que ela não podia ter filhos. O anjo aparece para ela e fala: você vai ter um filho, e esse filho vai ser libertador do povo. Então o nascimento de Sansão foi resultado de um milagre. Sansão, irmãos, ele era nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. O que isso significa? Que Sansão estava debaixo da unção de Deus, porque Sansão era um escolhido. A pergunta que fica, irmãos, quando nós lemos a história de Sansão é: como um homem que cresceu sabendo qual era o seu chamado, que nasceu através de um milagre de Deus, e que era um escolhido e tinha a unção de Deus sobre a sua vida, terminou o fim dos seus dias preso, cego e servindo de piada para os seus inimigos. Qual foi o erro de Sansão? Olha para o seu irmão e diz: o erro de Sansão foi ser desobediente. Por quê? Sansão recebeu, irmãos, seguintes instruções por ser um escolhido de Deus. Primeira instrução: não beber vinho ou bebida forte. Sansão, irmãos, ele se casou com o costume dos filisteus, e a Bíblia diz que sem a presença dos seus pais. Então entende-se que Sansão, ele se embriagava, ele bebeu vinho porque ele se casou com uma filisteia, com os costumes dos filisteus, sem a presença dos seus pais. E as festas dos filisteus, os casamentos, eram durante dias, 7 dias exatamente, e era muito regada de vinho e de muita bebida forte. Então entende que Sansão desobedeceu a Deus. Primeiramente, um voto que era não beber vinho ou bebida forte. Segunda instrução: não comer coisa imunda. A Bíblia diz que Sansão estava descendo em Tímina. Quando ele estava chegando perto dos olivais de Tímina, a Bíblia diz que ele se depara com um leão. E a Bíblia diz que ele rasga esse leão ao meio. Ele vai para Tímina. A Bíblia diz que ele apresenta a sua futura esposa para os seus pais. Voltando, a Bíblia diz que ele sai do caminho e se depara com aquele leão morto. Diz que na carcaça daquele leão, as abelhas estavam fazendo mel. Ele pega aquele favos de mel e come, e também dá para os seus pais. Mas no Antigo Testamento, a pessoa não podia tocar num cadáver, porque ele se tornava imundo. Então Sansão quebrou outro voto, porque ele não poderia comer coisa imunda. Terceira instrução de Sansão também, irmãos: não raspar o seu cabelo. Sansão, irmãos, contou o seu segredo para Dalila, e a Bíblia diz que Dalila raspou, mandou os filisteus raspar os cabelos de Sansão depois de um sono que Sansão teve. E aí ele contou o seu voto, raspou o seu cabelo, e ele quebrou outro voto nazireu. Então, irmãos, com essa rápida introdução, fica bem claro que Sansão era desobediente ao Senhor. E o que a vida de Sansão, irmãos, tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Porque é essa a pergunta que fica.
Davi está aqui falando de Sansão, que ele era um cara escolhido, um nazireu, um consagrado a Deus. Mas o que tem a ver a vida de Sansão com a nossa vida? 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2, nova tradução, linguagem de hoje. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Olha o que o seu irmão diz: você é um escolhido. Continuando. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Apóstolo Pedro, nessas palavras ele é bem claro. Ele diz: vocês são escolhidos pelo Deus Pai. Deus nos escolheu. E ele diz também que nós precisamos andar em obediência. Mas talvez os irmãos estão pensando: mas Sansão tinha a instrução como ele tinha que viver. Mas nós também temos a instrução. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Você quer saber como você deve viver? Lê a Bíblia. Pede orientação para o pastor, pede orientação para o seu líder, para o evangelista. Nós também temos a instrução, como Sansão teve, mas por meio das Escrituras Sagradas. Mas talvez você está pensando: Sansão nasceu através de um milagre. Nós também nascemos por meio de um milagre. Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós há 2000 anos atrás. E quando Ele disse estava consumado, literalmente Ele levou todos os nossos pecados, nos dando a oportunidade de viver uma nova vida. E quando nós descemos sobre a água do batismo, nós somos sepultados com Cristo, e quando nós subimos, nós estamos ressuscitados com Ele. A Bíblia diz que as coisas antigas ficaram no passado, e eis que se fez tudo novo. Que isso significa: você é perdoado dos teus pecados. Quer um milagre maior que esse? Nós também nascemos de novo por meio do batismo, por meio de um milagre. Mas talvez os irmãos também devem estar pensando: Sansão tinha o Espírito de Deus que estava sobre ele. A Bíblia também diz que quando nós subimos sobre as águas, nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. O Espírito de Deus naquela época estava sobre Sansão. Mas hoje, no nosso tempo, o Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o apóstolo Pedro está falando: vocês são escolhidos, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Deus escolheu eu e você antes da fundação do mundo. E Ele diz: e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu o exemplo de como nós devemos viver aqui na terra, e ficarem purificados pelo seu sangue. Os nossos pecados foram perdoados, e Ele diz que vocês tenham mais e mais a graça, o perdão de Deus, o favor imerecido e a paz de Deus. Aleluia, glória a Deus. E com base, irmãos, na vida de Sansão, eu quero trazer alguns exemplos quando um escolhido está perdendo a direção por causa da desobediência. Todo mundo aqui entendeu que é um escolhido de Deus? Fala amém. Aleluia, glória a Deus. Entenda, irmãos, essa palavra não é uma palavra para apontar, mas uma palavra para trazer reflexão. Eu quero também compartilhar coisas da minha vida depois do Davizinho convertido, né, pastor? A gente tem que falar também, né, que a gente passa pelas lutas, né? Vamos entender assim. Então, primeiro, tá? Exemplo de quando um escolhido está perdendo a direção, porque
está vivendo em desobediência, porque talvez você está vivendo em desobediência e você nem sabe, porque ainda talvez lhe falta o conhecimento. Primeiro exemplo: se preocupa com seus próprios interesses. Primeiro exemplo daquela pessoa que está vivendo, daquele escolhido que está vivendo em desobediência. Ele vive procurando os seus próprios interesses. Juízes capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, revista atualizada. Olha o que a Bíblia diz. Juízes capítulo 14, aleluia, versículo 1, 2 e 3, aleluia. Olha o que a Bíblia nos diz, aleluia. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou o seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-mas por esposa. Versículo 3: porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vós tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Agora presta atenção nisso. Olha que Sansão disse para o seu pai: tomai esta, porque só dessa me agrado. Os pais de Sansão, irmãos, falaram assim: filho, você é um nazireu, um consagrado a Deus. Você nasceu para oprimir esse povo incircunciso, que significa povo que vive em desobediência. Por que você não se casa, não arruma alguém do nosso povo, alguém que segue os teus princípios, os mesmos ensinamentos que nós seguimos e que o Senhor direcionou para a sua vida? Mas o que Sansão disse: ah, pai, só dela eu me agrado. O que isso significa, irmãos? Que Sansão vivia pelos seus próprios interesses. Sansão, ele não estava preocupado com aquilo que Deus direcionou a ele fazer, como escolhido de Deus. Ele vivia pelos seus próprios interesses, porque quando ele olhou aquela filisteia, ele falou: só dela me agrada, então eu não quero saber se Deus tem um chamado para a minha vida, eu literalmente quero viver aquilo que me agrada, aquilo que faz a minha vontade, os meus interesses. Outro exemplo: Sansão, ele desce para Tímina. A Bíblia diz que ele se depara com um leão, ele rasga esse leão ao meio, vai conhecer a sua esposa. Quando Sansão volta, a Bíblia diz que ele encontra o quê? Como eu disse no início, mel. Ele come. Ele sabia que ele não poderia comer o mel. Outro motivo que nos mostra que Sansão vivia pelos seus próprios interesses. Vamos entender: Sansão saiu da sua cidade, desceu em Tímina, quilômetros. Provavelmente, talvez Sansão estava com fome, cansado, porque ele era crente, né, pastor? Tem fome. Ele olhou aquela carcaça, sabendo que ele não podia tocar, mas o que ele pensou: eu estou com fome e eu vou comer. Outro exemplo que Sansão vivia pelos seus próprios interesses. No início da minha conversão, bem leigo ainda das escrituras, eu estou estudando e aprendendo muito, mas eu lembro que começou a acontecer algumas circunstâncias da minha vida, e eu comecei a olhar para a vida dos outros, e comecei a esquecer daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E eu comecei a olhar para aquilo, e eu falei assim: mas para que viver da forma que eu estou vivendo? E na época onde ainda a gente congregava, o culto era de quarta, sexta e domingo, e o da vizinha Karine estava lá de quarta, sexta e domingo, e as pessoas falavam: para que você vai? Só igreja, para com isso. E começou a acontecer algumas circunstâncias que eu comecei a ficar literalmente desanimado de ir na casa do Senhor. Mas como o pastor sempre nos ensinou, você precisa ter vida de oração, você precisa ler as escrituras. E isso estava me incomodando demais. E eu lembro que era um culto de quarta-feira que ele estava dando estudo, e eu saí de lá com aquilo na minha mente. Cheguei em casa, fui orar, e quando eu estava orando ao Senhor,
Foi uma das primeiras experiências de uma visão no mundo espiritual, porque quando eu estava orando, e literalmente eu falei: Senhor, eu entendi tudo que o pastor falou, mas será que precisa literalmente viver assim o pé da letra, tudo aquilo que ele estava falando? Eu acho que eu não concordo com isso. Naquele momento que eu estava orando, o Senhor me deu uma visão no mundo espiritual de uma ponte. E eu lembro que nesta visão, eu chegava próximo dessa ponte, o tempo que eu estava orando, e eu ficava olhando para essa ponte, como se Deus falasse assim para mim: não entre na ponte, só observa o que vai acontecer. E eu fiquei olhando para aquela ponte o tempo que eu estava orando e o Senhor falando comigo. E de repente, era uma ponte bem antiga, e eram umas cordas que prendiam essa ponte. De repente elas começaram a se chamuscar assim, e ela começou a roer, e ela começou a cair. Deus falou assim para mim: observa. E eu não ouvi aquela ponte caindo em terra e nem na água. E o Senhor me trouxe esse versículo no meu coração, que depois eu fui olhar nas escrituras, eu entendi que era Deus falando comigo com base na Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo de número 39, nova tradução, linguagem de hoje. Olha o que a Bíblia diz, olha as palavras de Jesus. Mateus 10, 39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, este terá a vida verdadeira. Naquele momento, irmãos, o Davi estava querendo viver os seus próprios interesses. Mas quando eu estava orando, essa experiência que tive com Deus, Deus literalmente estava falando para mim: você quer viver os seus próprios interesses? Você quer viver aquilo que você acha que está certo? Você quer seguir a multidão? O fim da sua vida é o abismo. Porque eu não ouvi a ponte bater na terra, eu não vi a ponte bater na água, e o Senhor falou no meu coração: é o abismo. E se você vê a história de Sansão, depois que ele começou a viver pelos seus próprios interesses, foi de mal a pior. Sansão, declinou. Então nós precisamos, irmãos, não viver pelos nossos próprios interesses. Se você, irmãos, está vivendo pelos teus próprios interesses, infelizmente, você está desobedecendo a Deus. E a história de Sansão está aqui para nos aprovar. E Jesus diz: mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, esse terá a vida verdadeira. O que eu entendi, pastor? Vamos para a igreja, vamos matar a nossa carne, não vamos seguir a multidão, vamos seguir a palavra de Deus, vamos seguir o ensinamento de Jesus, não vamos seguir Sansão. Amém, aleluia. Outro exemplo de quem está vivendo em desobediência, segundo exemplo, a ingratidão. A definição, irmãos, da palavra ingratidão é um comportamento pecaminoso e negativo, que se refere à falta de gratidão em relação a Deus e a pessoas. Você não é grato a nada. E Sansão não era grato a Deus por aquilo que lhe foi dado. E que foi dado, irmãos, para Sansão? A força. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão rasgou o leão ao meio. Você consegue rasgar um leão ao meio sem nada nas suas mãos? É impossível. A Bíblia diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento fresca. Nem com uma espada eu consigo matar 1000 homens. Eu acho que nem com uma metralhadora. A mira que eu tenho, não enxergo de longe, não rola nada. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão, irmãos, colocou fogo na cauda de 300 raposas e colocou fogo na seara dos filisteus. Sansão colocou, irmãos, a portal da cidade de Gaza, que pesava toneladas, e subiu até o monte. Mas Sansão não era grato a Deus por aquilo que lhe foi dado. Ele usava, irmãos, a sua força para o seu próprio benefício. Por quê? Quando Sansão ele colocou fogo na seara,
e nos olivais dos filisteus, foi porque ele sabia que era um nazireu, um consagrado a Deus, um homem que tinha um chamado específico, que tinha que libertar o seu povo da mão dos opressores? Não. A Bíblia diz que Sansão se casou com aquela mulher, porque ele não seguiu os conselhos do pai. E na festa do casamento ele fez um enigma, e ele contou para sua esposa, e os parentes da esposa dele oprimiu ela contou. Sansão se revoltou, ficou bicudinho e foi para a casa dos seus pais. A Bíblia diz que o tempo passou, e quando Sansão se acalmou, ele voltou novamente com um cabrito. Eu vou entrar na cama da minha esposa, eu vou ver minha esposa, primeiramente eu casei com ela, eu tenho os meus direitos. A Bíblia diz que quando Sansão chega, a Bíblia diz que ele fala: cadê a minha esposa? O pai olha e fala assim: você foi embora, eu entreguei para outra. Aí o que o Sansão, o escolhido de Deus, o que foi escolhido para libertar o povo, que ele fez o quê? Você entregou a minha esposa para outra. Não, pode pegar minha filha mais nova. Não, eu não quero. A Bíblia diz que ele pega 300 raposas, junta uma outra com a cauda, coloca um facho no meio, põe a fogo, incendia tudo. Mas ele fez isso porque ele sabia que ele era um nazireu consagrado a Deus? Não, foi por benefício próprio. Porque Sansão, irmãos, ele fez para se vingar do seu sogro. Então ele usava, irmãos, o seu dom, o seu chamado para benefício próprio. Isso significa que ele era ingrato a Deus, ele não priorizava o teu chamado. A Bíblia diz que depois dessa cena, ele vai para Gaza, e ele se deita com uma prostituta, tipo assim: eu perdi ela, mas eu posso também arrumar outra. E ele se deitou com essa prostituta, e a Bíblia diz que todo aquele alvoroço que ele fez, o que o povo daquela cidade diz? Eu vou matar Sansão. Se Sansão faz o quê? Se levanta, o Espírito de Deus vai sobre ele, ele pega aqueles portais que pesavam tonelada e vai até em cima do monte. Ele usou o seu dom, aquilo que Deus deu para ele, que era a força, para se livrar de uma enrascada que ele mesmo entrou. Sansão não era grato a Deus por aquilo que lhe foi dado. Sansão não priorizava o seu chamado. E é isso, irmãos, que nós precisamos analisar. Eu lembro, irmãos, que no início da minha conversão, antes de eu entender o meu chamado, eu compartilhei isso ontem com o pastor, quando nós estávamos colocando os tubos. Eu estava montando essa mensagem, e o Senhor falou no meu coração. Eu lembro que eu cheguei no pastor um dia conversando, eu já estava firme na casa do Senhor. Se eu não me engano, eu estava trabalhando no diaconato. Falei: pastor, eu tinha um poder, o senhor lembra disso? Eu tinha um poder, uma lábia, eu conversava, eu me enganava, eu fazia cada tipo de coisa que hoje eu não consigo fazer. O pastor deu uma risada e falou assim: isso não é poder, meu filho. Isso é um dom que Deus te deu. Só que infelizmente você usava esse dom para benefício próprio, de uma forma errada. E a pergunta que ficou naquela época na minha mente: mas por que Deus não tirou o dom? Não é Ele que deu o dom? Por que Deus não tirou esse dom que eu tinha naquela época, que eu usava para as coisas erradas? Por que Ele também não tirou o dom de Sansão? Olha que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 11, versículo de número 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que isso significa? Não pode se anular, não pode se apagar, não pode voltar atrás. O que isso significa? O dom que Deus deu para você, Ele não tira. Por isso que tem muitos escolhidos fazendo tudo errado, usando o dom que Deus deu para o benefício próprio. O que isso significa? Ingratidão. Foi Deus que te deu. Foi isso que Deus falou para mim. Se você não pregar a minha palavra, se você não andar nos meus caminhos, você é um ingrato. Eu tirei você das drogas. Você era um mentiroso. Você enganava os teus pais.
Quantos livramentos de morte, quantos amigos teus foram presos e você não foi, porque eu sou Deus da sua vida. Mas você agora precisa ser grato a mim, porque eu enviei o meu filho nessa terra para morrer por você. E quando eu entendi isso, irmãos, eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? E o mais interessante é que eu nunca prosperava. Pastor, eu buscava droga. Um dia eu fui no banco, financei 5 mil reais. Busquei tudo em droga. Falei, vou ficar rico. Quando eu ficava louco, chapado, eu dava droga para os outros. Eu não juntava dinheiro. Um escolhido, um agente de transformação. E foi isso que Deus me disse: você é um agente de transformação, não de destruição. Por isso que você não prosperou. Porque se eu prosperasse, talvez eu não tinha ido para os caminhos do Senhor. Se o dinheiro tivesse caído no meu bolso, pela graça e pela misericórdia de Deus. Ingrato. Eu estou falando de mim, eu era um ingrato a Deus. Usava o dom, o chamado, para inventar mentiras. Hoje Deus me dá mensagem muitas vezes roçando. Eu falo, Deus, como que o Senhor me deu uma mensagem dessa? E Deus falou no meu coração, pastor, essa semana. Você lembra quando você fazia tudo de errado, enganava os outros? Você chegava, vinha tudo na tua mente como se fosse um sermão. É o meu dom, e eu não tiro. Você tem um dom. Aleluia. O que você faz melhor é um dom que Deus te deu. E você está sendo grato a Deus ou não? Uou! Acorda, igreja! Acorda! Uou, meu Deus! Aleluia! Outro exemplo de quem está vivendo em desobediência, brinca com o pecado. Oh, meu Deus! Sansão, irmãos, conheceu Dalila, e eu creio que Dalila era muito linda. Provavelmente, né, pastor? O diabo não manda qualquer coisa, né? Muito linda. E a Bíblia diz que os filisteus, sabendo aí dos fletes deles, né, e vão entender a fraqueza de Sansão, que Sansão era mulherengo, falou para ela: descobre o segredo desse homem, que ninguém consegue acabar com a vida dele. Ele faz tudo errado, e de repente o negócio toma ele mata todo mundo, ele quebra todas as coisas, ele põe a fogo. Aí a Bíblia diz que Sansão conheceu Dalila, e Dalila fazia Sansão dormir no seu colo. Muitas vezes, irmãos, brincar com o pecado. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, acho que umas 3 semanas atrás. O irmão falou assim para mim: Davi, cara, hoje eu tenho você, admiro você, porque você não peca mais, você não tem mais vontade de pecar. Eu dei risada, eu falei assim: meu irmão, não se escandaliza com o evangelista. Eu falei, claro que eu tenho. Eu falei assim, mas lá atrás eu brinquei com o pecado, e aconteceu várias consequências na minha vida. Só não morri, eu só não sofri por coisas piores, porque hoje eu e você está debaixo da graça de Deus. Essa graça que você precisa conhecer. Mas vamos voltar para Sansão. Sansão começou a brincar com o pecado. Dalila lá, né? Sansão, vem aqui, vou te fazer um carinho e tudo mais, porque o pecado é gostoso, gente. Ninguém peca, ai meu Deus, eu não quero pecar. Eu pecava porque eu achava gostoso, e era bom. Só que eu entendi que eu preciso viver em obediência por ser um escolhido de Deus. Todos nós, porque todos nós somos escolhidos. E Dalila começou aquele processo. Mas conta aí, Sansão, a sua força, como que está? Como revela? Você não acredita em mim, e eu te amo, e tal. E Sansão dormindo nas pernas aí de Dalila e tudo mais. Aí Sansão fala, aquele brincadeirinha: se você colocar 7 tranças, me prender com 7 tendões frescos, eu vou perder a minha força, e vou ser como um homem qualquer um. A Bíblia diz que ela faz ele dormir. A hora que Sansão dorme, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão levanta, o Espírito de Deus vem sobre Sansão.
Literalmente, ele quebra aquilo lá como um chamuscado e mata os filisteus. Dalila de novo, e aquela brincadeira. E se acha que o Espírito de Deus não estava direcionando Sansão? Para com isso daí, parceiro. Isso daí vai dar ruim para você. Porque mesmo você vivendo no pecado, Deus fala com você. Porque Deus falava comigo quando eu estava vivendo no pecado. Isso vai dar ruim numa hora. Para de fazer isso daí. Mas quando você está brincando com o pecado, é uma brincadeira. Você não leva nada a sério. Segundo, Sansão falou para Dalila: se você me prender com cordas novas, eu vou perder a minha força. Esse é meu segredo. E aconteceu a mesma coisa. E terceiro, também a mesma coisa: se trançar as tranças do meu cabelo e prender com um pino de tear, eu também vou perder a minha força. E aquela brincadeira, até o momento que Sansão fala para Dalila realmente qual era o seu segredo. Aí a Bíblia diz, Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Dalila coloca Sansão para dormir sobre o seu colo, chama os filisteus, rapa a cabeça de Sansão e ela grita: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Juízes 16, 20, nova tradução, linguagem de hoje. Olha o que a Bíblia diz. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como de sempre. O pecado na vida de Sansão virou rotina, já virou de estimação. Sansão já estava acostumado a brincar com o pecado, mas foi isso que aconteceu de novo. Sansão conseguiu matar os filisteus? Não! A Bíblia diz que os filisteus pegaram Sansão, prenderam ele, vazaram os olhos de Sansão, e ele começou a rodar o moinho, sendo piada para os inimigos. O homem que era forte, que tinha tudo, por brincar com o pecado, ele estava servindo de chacota, rodando o moinho, pastor. Toda a elite zombando dele, dando risada, e pior, dizendo: cadê o teu Deus? Todas as vezes que eu brincava com o pecado, as pessoas olhavam e falavam assim: cadê o Deusinho desse crente? Mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa última parte do versículo. Olha o que a Bíblia diz: Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Disse um certo escritor, irmãos, que a desobediência gera no desobediente adormecimento espiritual. O que isso significa? Não tem intimidade com Deus, não é sensível ao Espírito Santo de Deus. Sansão, irmãos, por viver no pecado, gerou dentro dele um adormecimento espiritual, que ele nem sabia quem era Deus. Trazendo para os nossos dias, Sansão não orava, não lia a Bíblia, não estava nem aí mais. E isso explica os comportamentos de Sansão, por viver em desobediência. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Então, como Sansão ia ser convencido do pecado, se ele não tinha um relacionamento com Deus? Mas a pergunta que fica, irmãos: será que Deus vai nos perdoar da gente viver pelos próprios interesses, pela ingratidão, ou até mesmo por estar brincando com o pecado? A Bíblia diz que Sansão estava lá, servido de piada pelos inimigos, mas ele caiu em si. Eu creio que naquele momento ele falou assim: Senhor, o que eu fiz da minha vida? Eu era um escolhido, eu tinha um chamado, agora eu estou aqui, servido de piada. A Bíblia diz que ele chega nos pilares e fala ao Senhor: Senhor, lembra-se de mim, que eu possa me vingar desses incircuncisos. O que ele estava querendo dizer? Não era agora mais se vingar, mas terminar o meu propósito. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito de Deus novamente veio sobre Sansão. Caiu
sobre ele, sobre todo aquele povo. A Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Mas Sansão não tinha raspado a sua cabeça, não tinha acabado a sua força? Não. A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão estava na obediência. E nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos debaixo da graça. Jesus não voltou ainda. Então, se nós, como igreja do Senhor, estamos vivendo pelos nossos próprios interesses, se nós estamos sendo ingratos ao Senhor, e se estamos brincando com o pecado, nós precisamos fazer como Sansão, se arrepender. Porque talvez você está num processo, mas talvez você deve estar igual Sansão, rodando um moinho, servindo de piada para as pessoas. Quero compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu. Eu já abri o culto com essa visão e eu preciso compartilhar novamente com vocês. Quando nós viemos aqui para a tenda, eu lembro que eu estava aqui atrás orando, que eu ia abrir o culto. O Espírito Santo estava me incomodando muito de umas coisas que estavam acontecendo, e eu orando, jejuando, o pastor também, né, desse propósito, vamos ver o que está acontecendo, Deus precisa nos responder de algumas coisas. Eu lembro quando eu estava orando, pedindo para Deus uma palavra, para abrir o culto, que é uma palavra bem breve. Quando eu estava orando, de repente o Senhor me deu uma visão, e fazia anos que eu não tinha visão no mundo espiritual. E Deus, Ele me mostrou uma prateleira, e nessa prateleira tinha um enorme presente. Eu confesso aos irmãos que quando nessa visão eu vi essa prateleira, eu comecei a glorificar a Deus, porque o que eu comecei a pensar? Eu falei, uau, é um presente para mim. Ah, pastor, as bênçãos estão chegando, Deus vai me abençoar o seu povo, porque eu faço parte do povo, porque a Bíblia diz que nós somos juntos reunidos, e individualmente somos membros. Então juntos aqui somos o corpo de Cristo, certo? E eu comecei, Senhor, obrigado, aleluia por esse presente. Só que eu percebi que esse presente não era só para mim, porque nessa visão ela começou a sumir da minha mente. Eu comecei a orar novamente, Senhor, me mostra, me revela. Deus começou a falar para mim, comigo na palavra. João capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus me disse? Esse presente sou eu, o presente de Deus Pai para você, para a minha igreja. Porque a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há um presente do Deus Pai para nós, que é Jesus Cristo. E eu falei, aleluia, Senhor, obrigado. Eu sabia disso, mas eu não me lembrava. Mas Deus começou a continuar falando comigo. Ele me deu outro texto, porque Deus fala com nós por meio da palavra. É isso que nós precisamos entender, porque a palavra é a boca de Deus. E Ele me deu o texto de João 14,16: eu rogarei ao Pai, e vos lhe dar outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Então o que o Senhor começou a falar comigo? Há dois presentes. O primeiro presente de Deus Pai, que é Jesus Cristo para vocês, e há outro presente de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco. E quando eu entendi isso, eu comecei a chorar. Falei, Senhor, o Senhor vai fazer uma manifestação grande do Espírito Santo neste lugar.
Mas quando eu estava orando e falando com Deus, essa visão foi se aproximando. E quando eu cheguei perto daquele presente, o presente estava todo empoeirado. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, por que o Espírito Santo está todo empoeirado? E Ele disse: eu dei esse presente para os meus filhos quando eles batizaram. E essa poeira significa anos de conversão, mas eles não têm vida comigo. A minha igreja não tem intimidade comigo. Eu estou aqui empoeirado. Por isso que a minha igreja está perecendo, está vivendo no pecado, porque a Bíblia diz que é só o Espírito Santo que convence do pecado. Não sou eu, não é ninguém, é o Espírito Santo. Então todas as vezes que o Davi quer pecar, mas o meu relacionamento com o Espírito Santo, ele me faz convencer: não, Davi, você é um escolhido, e através dos meus frutos, você vai vencer as tuas tentações, as tuas fraquezas. E é isso que Deus está mandando eu falar para a igreja esta noite. Há um presente que é o Espírito Santo de Deus, e você está se relacionando com Ele. Você está deixando Ele numa prateleira, cheio de poeira. Porque Deus falou para mim que isso simbolizava anos de conversão. 20, 10, 5, 2, 3. Vamos pensar assim, irmãos. Imagina se seu filho te pedisse um presente, que você tinha que dar tudo que você tinha, vender tudo que você tem, e você vendisse todo esse presente. Você comprava esse presente para o seu filho, e você chegava e entregava esse presente para o seu filho. Seu filho olhava para esse presente, virava as costas e deixava ele lá numa prateleira. Como você se sentiria? É isso que Deus está se sentindo com a sua igreja. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha, nós pula igual os loucos aqui em cima e fala: Deus cura, liberta, restaura. Como? A igreja primitiva, irmão, curava pessoas. Toda vez que eu prego, eu falo: Deus, que 5 ou 6 aceitem Jesus, e muitas vezes 1 ou 2 ou ninguém. É culpa de Deus? Não, é nossa, gente. Acorda! Acorda, igreja! Jesus vai voltar, ele não vai para o inferno. O Espírito Santo está aqui, ele é um presente de Jesus. Sansão, está aqui a história dele. Sansão viveu tudo isso, irmãos, para nós usarmos de exemplo para as nossas vidas. Um escolhido, um nazireu, um homem que tinha unção de Deus sobre a vida dele. Terminou o fim dos seus dias preso, cego e servindo de piada para os seus inimigos. Quando eu entendi isso, irmãos, eu falei para Deus: eu não quero terminar igual Sansão. Eu não quero terminar igual Sansão. Muitas vezes, irmãos, as pessoas pensam, eu citei isso no curso de batismo, que eu quero falar agora, semana que vem, especificamente sobre o Espírito Santo. Muitas vezes parece que na nossa mente, Deus é aquele Deus sedutor, que te seduz, e leva você a descer sobre as águas, depois Ele deixa você à mercê da sua própria sorte. Não, Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe, se o Davi não tiver uma dependência do Espírito Santo, ele vai voltar a usar droga, ele vai voltar a mentir, ele vai voltar a trair. Ninguém é melhor que ninguém, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é para todos, aqueles que confessar Jesus como único Senhor e Salvador, que reconhecer que é pecador e descer sobre as águas do batismo. Aleluia.
Aleluia, uma reflexão para as nossas vidas. Como nós, como igreja do Senhor, como escolhidos, estamos vivendo. Vivendo pelos próprios interesses, vivendo na ingratidão, brincando com o pecado. Eu não sei como você está vivendo, mas essa noite, irmãos, é uma noite de conserto. Deus, Ele quer restaurar a sua igreja. Jesus diz que as mesmas obras que Ele fez, nós temos autoridade para fazer através do nome dEle. Eu creio ainda que pessoas vão ser curadas. Eu creio ainda que pessoas vão ser restauradas. Na hora que eu vejo uma pessoa na droga, eu penso, caramba, meu Deus, se ele soubesse que é tão fácil, é só pagar um preço no início. Porque vamos ser sinceros, irmãos, no início da minha conversão, e quando eu comecei a buscar o conhecimento e entender, eu buscava a Deus por medo de ir para o inferno. Eu não buscava a Deus porque eu amava Ele. Agora vamos entender como você ama alguém que você não conhece. Não há sentimento. Então, a partir do momento que eu comecei a construir um relacionamento com Ele, o meu amor foi aumentando. E hoje eu não peco, não mais por medo, mas por amor àquele que morreu na cruz por nós. Morreu por mim, morreu por você. Vamos acordar, igreja. Aleluia. Eu peço que a igreja fique em pé. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, o Senhor está neste lugar. É o Senhor que convence das coisas, Pai. Não é o Davi. Eu sou um servo do Senhor, Pai. Um escolhido que o Senhor confiou de pregar a tua palavra. Eu não sou merecedor, mas tem muitos escolhidos aqui, Senhor. Homens e mulheres com chamados específicos de Deus, com dons. Que essa noite as escamas dos olhos venham cair. Irmãos, é uma noite de conserto. É você e Deus. Eu não vou fazer o apelo para vir aqui na frente. Eu não quero expor você. É você e Deus. Os ministros vão passar um tempo de adoração. Comece a falar com Ele. Deus está nos dando mais uma chance. Deus está nos dando mais uma chance. Como eu disse, Jesus não voltou ainda. Então, até quando Jesus voltar, nós temos a oportunidade de todos os dias nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para Deus, porque nós vamos ser perdoados. Mas preste atenção nisso. A Bíblia diz que nem o Filho e nem o Espírito sabe, apenas o Pai. Ele vai vir como um ladrão. E se Jesus voltasse agora, você escolhido, como você está? Vivendo em obediência ou em desobediência? Aleluia. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Fale com Deus neste momento. Comece a analisar as palavras que foram liberadas, a mensagem que foi pregada. Sansão era um escolhido, um nazireu, um consagrado ao Senhor. Só que por causa da desobediência dele, ele foi num declínio gigantesco, porque ele vivia pelos próprios interesses, porque ele não era grato ao Senhor por aquilo que lhe foi dado. Ele pensava que o dom que ele tinha era benefício próprio, ele tinha adquirido. Não, foi Deus. Ele brincava com o pecado, mas chegou o momento que a conta chegou. Irmãos, e Deus está dizendo: a conta está chegando. Então vamos acordar, irmãos.
Vamos nos consertar com Deus. Peça perdão para Ele. Se você está vivendo pelos teus próprios interesses, fala: Senhor, eu não quero viver mais pelos meus próprios interesses. Eu entendi que há um presente, que é o Espírito Santo. Então eu quero ter um relacionamento com Ele, mesmo que seja difícil no início. Peça para Ele. Talvez você, irmão, não está sendo grato àquilo que Deus foi te dado. Talvez essa lábia que você tem, essa facilidade que você tem de conversar e até mesmo convencer pessoas, você sabe que é um chamado de Deus para a sua vida, ou qualquer outra área da sua vida, mas como você está usando esse chamado? Para benefício próprio? Ou para aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Talvez você está brincando com o pecado. Pare com isso. Sansão entendeu isso no momento mais difícil da vida dele. A Bíblia diz que Sansão ia governar durante 40 anos, mas a Bíblia diz que ele governou apenas 20 anos. E a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Peça perdão para Deus. É uma noite de conserto. Fale com Ele, agora é você e Deus. Depois eu quero orar e liberar essa palavra sobre a sua vida. Vamos orar, aleluia. Santo é teu nome. Santo, santo é teu nome. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Fale com Ele, fale. O Espírito Santo é um presente dado por Jesus para você. E você é o escolhido. Oh! Vem. Vem, Espírito Santo, vem. Toma os corações agora. Oh! Você é o escolhido, você é uma escolhida. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer e o que fazer quando Ele vem aqui. Seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
Senhor, em nome do Rei Jesus Cristo, eu oro, Pai amado, com a autoridade, Senhor, que há no nome do Rei Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz: o nome do Rei Jesus está acima de todo nome, para que todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero orar neste momento. Eu quero declarar pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo, que toda a escama agora que Satanás tem colocado na vida dos meus irmãos, desses escolhidos agora, para eles viverem em desobediência, eu quero orar em nome do Rei Jesus Cristo, e quero declarar agora que essas escamas caiam agora em nome do Rei Jesus Cristo. Eu quero declarar agora em nome do Rei Jesus Cristo, todo espírito do vício agora, eu ordeno agora, saia agora, saia em nome de Jesus, saia agora, eu ordeno em nome do Rei Jesus Cristo agora, todo espírito da ingratidão agora, eu declaro pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo agora, eu ordeno agora, caia por terra em nome do Rei Jesus Cristo. Há homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, e eu quero declarar em nome do Rei Jesus Cristo, que eles venham viver em obediência, que eles venham viver uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, com teu poder transformador, vem encher a tua igreja, enche a tua igreja agora, vai tocando, Espírito Santo, xerenda lavassura, canta lavaxias, xerecanta lavassura, canta lavananas, a dons, a pessoas com chamados específicos. Eu quero declarar agora, em nome do Rei Jesus, a restauração, a libertação, pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo. Eu quero declarar agora a tua igreja livre, restaurada, curada, pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, aleluia. Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor. Vai curando as emoções, vai curando pessoas agora, Senhor. Vai tirando as escamas dos olhos agora. Convence o teu povo, Senhor. Aleluia. Santo, aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Amém, irmãos? Palavra de Deus para a vida dos irmãos. Entenda, você é um escolhido de Deus. Há um presente de Jesus para vocês, que é o Espírito Santo. E Ele deseja vocês. Tire um tempo com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Aleluia.